Depois de ser diagnosticado com câncer, acabei dormindo com a presidente, normalmente fria e digna, e ainda soltei palavras arrogantes. Quem aguenta esse emprego de merda que aguente, hoje à noite vou ser o pai da presidente. Mas na manhã seguinte, o médico ligou-me avisando que foi um diagnóstico errado. Olhando para a presidente ainda dormindo, queria chorar mas não tinha lágrimas. Arrumo as malas durante a noite e fujo. Depois ela me encurralou no aeroporto, com os olhos profundos. Dormiu e quer fugir? Não tem essa sorte. Quando recebi a ligação do médico, eu estava fazendo hora extra na empresa. A voz dela era pesada, os olhos escureceram. Lamento, é câncer no cérebro. No máximo 3 meses. Eu estava pensando em enviar para ela aquele livro 3 frases para fazer ela se apaixonar com alto QI emocional o dia inteiro, quando de repente me toquei. Os documentos na mão caíram no chão, não ouvia mais nada. Normalmente, quando faço hora extra, me consolo dizendo: se não der para terminar o trabalho, deixo para amanhã. Com sorte, se morrer amanhã, não preciso fazer. Quem diria que ia se tornar realidade? Eu realmente vou morrer. Queria voltar no tempo e dar um tapa na minha própria boca. Todo dia a essa hora, a ligação inoportuna da Liu Huiyan chega. Hoje à noite tem um jantar de negócios. Você vem comigo. Tom profissional, sem nenhum sentimento. Antes, eu teria aceitado na hora, afinal, dinheiro é difícil de ganhar, merda é difícil de comer, e eu difícil de viver. E agora, olhando para os documentos espalhados pelo chão que ainda não processei, fico furioso. Volto e recuso. Você pensa que sou o quê? Um burro de carga para ser mandado por você. Não tenho nem tempo para pegar o resultado do exame. Agora que vou morrer, ainda não me deixam em paz. Se não fosse ele me explorar todo dia, talvez eu vivesse mais um pouco. Do outro lado da linha, silêncio por um momento, um pouco incrédulo. O que você disse? Eu rio com desdém. De repente tenho uma ideia genial. Dou um sorriso. Nada não, presidente Liu. Estou dizendo para me enviar o endereço. Vou já providenciar o carro. Só xingar ele não basta. Tenho que dar a ele um pequeno choque de trabalhador. Então, durante toda a noite, Liu Huiyan abre a porta, eu entro no carro. Liu Huiyan pede mais comida, eu giro a mesa. Liu Huiyan propõe um brinde, eu não bebo. Liu Huiyan fala, eu converso paralelamente. Olhando para o rosto dele preto como fundo de panela, meu coração está extremamente satisfeito. Deixa ele explorar os funcionários o tempo todo. Isso é o que ele merece. O jantar terminou muito tarde. O motorista teve um imprevisto. Me pediram para dirigir e levar Liu Huiyan para casa. Uma oportunidade de torturá-lo de presente. Quem recusa é idiota. Então concordei prontamente. Ele disse, assistente, pega uma garrafa de água para mim. A voz fria com um toque de preguiça. Olhei para ele pelo retrovisor. Ele estava encostado no banco, com certo charme selvagem. Com os olhos semicerrados me encarando. Ele nunca teve boa tolerância ao álcool. Hoje à noite não o protegi especialmente. Ele devia estar bem bêbado. Caso contrário, ele, que sempre foi abstêmio, não teria um olhar tão descarado agora. Desconfortável, desviei o olhar. Peguei uma garrafa de água do banco do passageiro e joguei para ele. Exatamente na hora, sinal vermelho à frente. Pisei fundo no freio. Um grito no banco de trás. Viro-me para olhar. Puxa vida, a água derramou toda em Liu Huiyan, mas o sinal já ficou verde. Liguei o carro, de costas para Liu Huiyan. Já cansei desse emprego de merda. Quem aguenta que aguente. Hoje à noite vou ser o pai da presidente. Virei o carro e segui direto para o hotel mais próximo. Dane-se se ele quer ou não. Não pode pular do carro. Tenho 26 anos e nunca tive namorada. Ele me explorou por anos. Que mal tem me deixar dormir com ele? De qualquer jeito vou morrer. Do que tenho medo? Além disso, ele tem ombros largos, cintura fina, pernas longas, e o rosto é muito agradável de se ver. Dormir com ele é lucro, certo? Pensando nisso, pisei no acelerador. Dirigi mais rápido. Estacionei o carro e desliguei. Liu Huiyan já tinha descido cambaleando. Andando para dentro do hotel. Vendo ele andar com dificuldade, xingo baixinho, bêbado. Acelero o passo. Puxo ele pela gola e o levo para dentro do hotel. Tranco a porta. Liu Huiyan cai na cama. Respiro fundo. Viro ele de bruços. Sento em cima dele. No momento em que meus lábios quase tocam os dele, Liu Huiyan abre os olhos de repente. Segura minha mão, a voz rouca pelo álcool. Você realmente não quer mais trabalhar? Me solto. Viro a mão e dou um tapa nele. Não com muita força.
mas o suficiente para deixá-lo atordoado por um momento. Só me preocupei em bater boca e esqueci de bater em você. Entende agora quem está por cima. Bebeu um pouco e já perdeu a noção de quem manda, né? Normalmente quem fala assim é o CEO arrogante, mas eu sou diferente. Sou o CEO pobre. Quem está descalço não tem medo de quem está de sapato. Liu Huyan tem os olhos profundos. As orelhas ficaram vermelhas, mas ele deu uma risadinha e disse, tá bom. Eu bufei e não perdi a chance de provocá-lo, presidente Liu. Vejo que sua roupa está toda molhada. Quer que eu atire para você? Liu Huyan me olhou de cima. Ele ficou em silêncio. O que mais me irrita é essa pose de fingir que não é nada. Olhei feio para ele. Despi sua roupa de uma vez, fechei os olhos e o beijei. No instante do toque, eu prendi a respiração. Quem diria que Liu Huyan, sempre de boca dura, tinha lábios tão macios? Tentei aprofundar, mas por falta de experiência. Em pouco tempo já estava exausta e sem fôlego, apoiada no ombro dele para descansar. Precisa de ajuda? Ajuda com o quê? Respondi, de mau humor. Se você não souber, eu posso te ensinar passo a passo. Meu coração disparou, minha mente ficou confusa. Olhei para seus dedos longos e finos. Quase instantaneamente entendi o que ele queria dizer. Quando ia recusar, Liu Huyan se virou. Sua mão grande encostou nas minhas costas, deslizando lentamente para baixo, e então ele tomou a iniciativa e beijou meus lábios. Pouco depois, experimentei na prática o ensino passo a passo de Liu Huyan e fiquei sem palavras. Você está me machucando um pouco, eu o interrompi. Liu Huyan não parou. Esqueceu? Foi você mesma quem tirou agora há pouco. Meu rosto ficou vermelho. Continua. Vou tomar banho. Liu Huyan fez uma pausa. Virou-se e se levantou. Saí da cama como se estivesse fugindo, mas assim que meus pés tocaram o chão, Liu Huyan me puxou de volta. Sua voz era preguiçosa, mas sua força era grande. Na manhã seguinte, fui acordada pelo toque do telefone. Liu Huyan ainda dormia. Com o corpo dolorido, atendi a chamada. Do outro lado, o médico se desculpou repetidamente. Disse que ontem havia um paciente de 72 anos chamado Jibaba também, e ele trocou os resultados dos nossos exames. Eu só estava com dor de cabeça por causa do excesso de trabalho e estresse, não era câncer no cérebro. Antes de desligar, o médico ainda teve a bondade de me dizer, você nunca vai morrer. Mas, ao olhar para Liu Huyan, que ainda dormia na cama, lembrei do que ele fez ontem à noite. Me obrigou a abrir os olhos e perguntar quem era o rei. Naquele momento, me senti totalmente sem graça. Eu poderia ter sobrevivido, mas parece que, com cada palavra, cavei minha própria cova. Quando Liu Huyan acordasse e descobrisse que eu aproveitei que ele estava bêbado para dormir com ele, ele não me mataria. Pensando bem, decidi fugir primeiro. Um passo de cada vez. Se não desse certo, que fosse no meio do caminho. Então, silenciosamente, limpei todos os vestígios e saí do hotel às escondidas. Voltei para casa, pedi uma licença longa e comprei uma passagem para outra província. Juntei algumas roupas rápido e fui para o aeroporto. No caminho, o telefone tocou. Olhei para o identificador e quase morri de susto. Liu Huyan. Puta merda, essa garota tem uma energia de boi. Casal deve conversar direito. Não seja impulsiva. Eu estava arrepiada e rebati. Não somos um casal, somos inimigos. Capitalista e trabalhador são naturalmente opostos. Enquanto falava, minha mão escorregou e, sem querer, atendi a ligação. Entrei em pânico e ia desligar, mas uma voz fria veio do outro lado. Assistente Ji, onde você está? Direta e seca. Sem emoção, e me chamando de assistente Ji. Quase na mesma hora, concluí. Ele devia estar de ressaca ontem, não se lembrava do que aconteceu. Caso contrário, não estaria com essa atitude. Tão calma e indiferente. Ufa, ainda bem. O barco leve já passou por 1000 montanhas. Relaxei a guarda e respondi, Presidente Liu. Não estou me sentindo muito bem ultimamente. Vou viajar para relaxar. Já estou a caminho do aeroporto. Do outro lado, veio uma risada fria e arrepiante. Jibaba. Você dormiu comigo e quer fugir, é. Minha visão escureceu. Fudeu. Alegria cedo demais. O barco leve já passou por 1000 montanhas, mas névoa e montanhas se estendem além das montanhas. Tentei manter a calma. Presidente Liu, o que você quer dizer com isso? Liu Huyan quase rangeu os dentes. Jibaba, quer que eu repita o que você disse ontem à noite? Repita tudo. Ontem à noite, Liu Huyan me forçou a dizer várias coisas. Isso não se fala em plena luz do dia.
Apressei-me em interrompê-lo. Presidente Liu. Acredite ou não, você estava sonhando ontem à noite. Liu Huyan ficou sem palavras. Eu estava bêbado, não morto. Além disso, eu verifiquei as câmeras do hotel. Fiquei tonto uma e outra vez, mas ele se achou muito esperto. Eu me entreguei ao destino. De qualquer forma, já fui embora. Você não consegue me pegar. Fale logo. Então desliguei o celular. Felizmente, chegando ao aeroporto, logo começou o embarque. Eu estava na fila, secretamente feliz. Algumas pessoas, quando se perdem, é motivo de alívio. Agora eu tinha que fugir. Não esperava que, nesse momento, Liu Huyan aparecesse no saguão do aeroporto. Ele sorriu ao se aproximar de mim, mas o sorriso não chegava aos olhos. Dormiu comigo e quer fugir? Não é tão fácil assim. Fuja, continue fugindo. Eu não me importei nem um pouco. Chefe Liu, estamos em uma sociedade de leis. Você não pode me amarrar e me levar de volta, pode? Liu Huyan ergueu uma sobrancelha. Não posso. Mas antes de ir, pensou bem? Durante a licença, seu salário será pago em dia? Depois de pedir demissão, você conseguirá um emprego com melhores condições? Além disso, seu saldo é suficiente para se esconder até eu esquecer isso? Fiquei atônito. Puxa vida! Na hora só pensei em fugir, nem pensei nisso. Há alguns dias, acabei de pagar o aluguel do trimestre. O saldo até daria para me esconder por alguns dias, mas não aguentaria muito. Volte agora, eu reembolso sua passagem aérea. Liu Huyan complementou. Não aceitar a saída que te oferecem é falta de educação. Imediatamente fiz um sorriso bajulador, com cara de inocente, implorando para ser perdoado. Diretora Liu, vou voltar ao trabalho agora. Liu Huyan veio dirigindo sozinha. Instintivamente fui abrir a porta traseira do carro. Mas descobri que não abria de jeito nenhum. Fui para o outro lado, também não abria. Se quebrar a maçaneta, o conserto será descontado do seu salário. Liu Huyan arrumou minha bagagem. Vendo que eu estava lutando com a porta traseira, me lembrou, a porta traseira está quebrada. Sente na frente. A porta está quebrada e ela não quer consertar, realmente é uma pão duro. Fiquei quieto. Pensando melhor, sentar no banco do carona também não era muito bom. Então perguntei com consideração, chefe Liu, você bebeu ontem à noite? Pode dirigir agora? Se não, eu dirijo. Liu Huyan abriu a porta do motorista. Com um sorriso frio, fique tranquilo, embora eu tenha pouca resistência ao álcool. Não estou bêbada até agora. Além disso, ontem à noite eu não estava bêbada, só um pouco tonta. Quem está bêbado sempre diz que não está. Se não, como ele teria me deixado ser abatida ontem? E sua técnica de freio? Honestamente não posso elogiar, mas sente no carona. Liu Huyan me interrompeu. Com um sorriso provocador, frescura de pobre. Se realmente se importa, pode sentar no meu colo. Fiz beiço, abri a porta do carro, murmurando baixinho. Que frescura de pobre! Isso se chama senso de limites. Ainda é para não incomodar seu futuro namorado. Mas mesmo tão baixo fui ouvido. Liu Huyan fez cara feia, não sabia que você era tão generoso assim. Depois de entrar no carro, Liu Huyan não se apressou em dirigir. Baixou a cabeça e tocou algumas vezes no celular. Colocou-o de lado. Em seguida, recebi uma notificação de transferência, exatamente 10.000. 10 vezes mais do que o valor da minha passagem. Combinado, transferi para você. Não diga que sou mesquinha. Ela não me olhou, apenas ligou o carro. Na verdade, pensando bem, ela realmente não é mesquinha. O salário que paga é, pode-se dizer, bem mais alto que o de cargos equivalentes. Os benefícios aos funcionários também são absurdamente bons. E enquanto eu trabalhava, ela também não ficava parada. Muitas vezes trabalhava comigo, até mais cedo e mais tarde do que eu. Percebendo que estava sentindo pena de Liu Huyan, imediatamente me dei um tapa forte. Será que um assalariado como eu tem o direito de sentir pena de quem ganha dinheiro? Por mais que ela me dê, é tudo merecido. Parece que ela viu meu gesto. Liu Huyan esboçou um sorriso. Eu a encarei de lado. Mas falando nisso, chefe Liu, por que você veio me buscar? E você? Por que fez aquilo ontem à noite? Liu Huyan me perguntou de volta. A voz dela era suave, normalmente falava devagar e com calma, mas ontem à noite virou minha percepção de cabeça para baixo. Foi então que descobri que a voz dela também podia ficar descontrolada e rouca daquele jeito. Pensando nisso, meu rosto corou involuntariamente. Por quê? Ela insistiu. Em vez de me culpar,
é melhor culpar os outros. A culpa é toda daquele médico. De qualquer forma, não posso culpar este garoto frágil. Mas também não podia dizer que foi porque sabia que ia morrer. Só queria irritá-lo antes de morrer. Falei meio enrolado, só estava delirando mesmo. Com o estresse do trabalho, manter a calma custa caro, e ainda tinha medo que ele continuasse perguntando. E você? Ainda não me respondeu. Liu Huyan ficou em silêncio por um momento. Se você for, a pressão no escritório de assistentes vai aumentar, e eu preciso de tempo para me adaptar. O que você achou? Dizem que a empresa funciona sem ninguém, mas não me deixam tirar nem um dia de folga. É só na base do esforço. Dava para perceber que ele, de certa forma, também não queria muito tocar no assunto da noite passada. Eu sorri, aliviado. Que bom, somos adultos. A noite passada foi só um acidente. Esquecer já resolve. A voz de Liu Huyan ficou fria, com um toque de sarcasmo. Não sou como você, que leva tudo na esportiva. Ela ainda está lembrando. Mas ontem à noite não fui só eu que me diverti. Esquece, você não vai entender. Ok. Calei a boca. Silêncio é ouro. Liu Huyan me ignorou. Não só reduziu minha carga de trabalho, como nas poucas interações do dia, ele usava uma palavra. Nunca duas. Fiquei perplexo. É difícil não pensar que ele está se preparando para me chutar. Quem sabe ele não está tentando baixar minha guarda com dinheiro, para no final se vingar e me dar uma rasteira. Decidi tomar uma atitude. Durante a tarde, enviei vários currículos online. Vou sair assim que encontrar outro emprego. Pedir demissão é melhor que ser demitido. Afinal, mesmo no trabalho, a gente tem que manter a dignidade. Perto do fim do expediente, sentado na minha mesa, entediado, contando as folhas da árvore da sorte. Adoro trabalhar. Parece que estou cumprindo uma pena. Nunca me senti tão angustiado. Nisso, meu pai ligou. Lá vem ele. Está ocupado? Ocupado, respondi. Com o quê? Com nada. Respondi qualquer coisa. Ah, sabia que você não estava ocupado. Meu pai riu. Senti um mau presságio. Claro, na frase seguinte. Seu pai aqui, num aplicativo de relacionamento, encontrei uma moça. Ela é bem legal. Fiquei chocado. Mãe sabe disso? O que está dizendo, seu idiota? Foi para você que eu encontrei. Eu já conversei com ela. Ela é boa pessoa, madura e estável, e trabalha perto da sua empresa. Vocês podem se encontrar quando tiverem tempo. Desde que meu pai se aposentou, ele só pensa em arranjar casamento para mim. Comentários em redes sociais, aplicativos, já usou de tudo. Antes eu estava ocupado com o trabalho. Sem tempo para encontros. Hoje ele aproveitou a chance. Pai, não quero ir a um encontro às cegas. Falei, resignado. Filho querido, eu já marquei para você. Vou mandar o endereço depois. E desligou. Sem me dar chance de recusar. Suspirei, e quando voltei a mim, a árvore da sorte já tinha perdido várias folhas. Droga! Essa árvore foi calculada pelo chefe Liu, até a posição foi escolhida. Será que perder algumas folhas faz diferença? O que você fez com a minha árvore da sorte? Levei um susto, me virei. E Liu Huyan estava atrás de mim. Não sabia há quanto tempo. Fiquei envergonhado. Escondi as folhas nas costas. O olhar dele era sombrio, frio de arrepiar. A voz fria e magnética. Essa árvore foi calculada pela minha mãe. Você a estragou. Como punição, conte as folhas da árvore da sorte do escritório. Se não terminar até às 9 da noite, vou descontar do bônus. Quase xinguei. São só algumas folhas. Precisa disso? A árvore parece de verdade. Como vou contar? E ainda quer me multar? Quer me explorar mais um pouco antes de eu sair? Tanto faz. Vou disfarçar. Duvido que ele tenha contado mesmo. Nem pense em enganar. Minha mãe calculou o número de folhas, e tem alguém cuidando todo dia. Puta merda. Ricos são tão entediantes assim? Resmunguei mentalmente. Depois que Liu Huyan saiu, arranquei mais algumas folhas. Vou arrancar a sorte da CEO, para ela não enriquecer. Até na cadeia tem redução de pena. Por que comigo só tem hora extra? Graças a Liu Huyan, experimentei novamente a alegria de contar folhas. Depois de contar as folhas, já eram quase 8 horas. Naturalmente, não fui ao caminho perfumado. Enviei uma mensagem ao meu contato pedindo desculpas, e ele foi muito compreensivo, dizendo que poderíamos marcar outra vez. O céu já estava escurecendo, então arrumei minhas coisas e saí do escritório. Com um olhar rápido, vi que a luz do escritório da presidente ainda estava acesa.
Liu Huyan também estava fazendo hora extra. Ouvi colegas dizerem que ela andava trabalhando até tarde nos últimos dias. Pensei um pouco. Deixei a bolsa, lavei algumas frutas, preparei chá e bati na porta do escritório. Acha que estou sendo atencioso com a presidente por ela trabalhar tanto? Claro que não. Tomar chá à noite, duvido que ela consiga. Dormir depois, espera só para ver, e ainda por cima. As frutas não são comuns, são amoras e mirtilos, frutas que deixam a boca preta. Liu Huyan estava recostada na cadeira do escritório, com ar cansado, os dedos longos pressionando as têmporas. Sob o vestido preto, as curvas eram nítidas. Cada movimento parecia cuidadosamente ensaiado, e por mais que eu olhasse, tudo parecia uma provocação. Como se tivesse percebido meu olhar, ela ajustou a expressão. Ergueu a cabeça e me encarou. O que foi? Só então voltei a mim. Coloquei a bandeja de frutas e o chá sobre a mesa. Presidente Liu, deve estar exausta com a hora extra. Trouxe chá e frutas. Já terminou de contar as folhas? Só de mencionar isso fico irritado, mas mantive o sorriso profissional de funcionário. Terminei. No total, 666 folhas. Esse número é tão propício que duvidei de mim mesmo. Então contei várias vezes, com medo de que ela achasse que estava enrolado. Liu Huyan assentiu, passou o olhar pela bandeja de frutas e por fim fixou os olhos na xícara de chá. Só isso? Presidente Liu, será que contei certo? Ela então pegou a xícara e deu um gole. Deve estar certo, nunca contei. Nunca contou. Fiquei chocado. Quem é que vai contar isso à toa? Só você, bobo. Liu Huyan curvou os lábios. Um traço de ternura quase imperceptível passou por seus olhos. Mas sua boca não deixava barato. Comecei a duvidar se vi direito. Este chá. Liu Huyan deu outro gole, franziu a testa, pensativa. Voltei ao presente e fiquei satisfeito. Escolhi folhas de amoreira de inverno para este chá. Já que ela não provou o amargor da vida, pelo menos lhe daria um outro amargor para experimentar. O que foi? Perguntei de propósito. Um pouco doce. Ela respondeu quase na mesma hora. Isso está errado. Como pode ser doce? Está tendo alucinações de tanto trabalhar? Sob meu olhar incrédulo, Liu Huyan tirou de uma gaveta ao lado uma caixa e a entregou para mim. Um prêmio para você. São os doces da Tianxiangushai. Já comi algumas vezes, são deliciosos. Mas o preço é mais alto que minha pressão arterial. Quase nunca comprei. Prêmio para mim? Não se arrependa se não conseguir dormir esta noite. Fiquei atônito. Encontrei seu olhar, um olhar direto e sem disfarces, que me queimava. Seu rosto não expressava nada, mas eu sentia uma pressão evidente. A alucinação estava se espalhando de pessoa para pessoa. Como um pássaro assustado, quase arranquei a caixa de doces, e sem querer nossos dedos se tocaram. Liu Huyan fingiu não notar e recolheu a mão, esfregando distraidamente as pontas dos dedos. Seus dedos eram longos, e suas mãos muito bonitas. Não pude deixar de lembrar daquela noite, quando ela, também com a mesma lentidão, hesitante, percorria meu corpo, com aquele mesmo olhar invasivo. Naquele instante, meu coração batia como trovão. Liu Huyan soltou uma risada leve pela garganta e endireitou a expressão. Assistente Ji, é melhor descer rápido. O motorista já está esperando. Motorista? Como presidente, não deixo meus funcionários voltarem para casa sozinhos depois da hora extra. Ela completou. Ela realmente tinha esse hábito. Antes, toda vez que a acompanhava no trabalho até tarde, eu pegava carona com ela para casa, economizando uma boa grana em transporte. Ou então, se quiser ficar aqui me fazendo companhia, não me importo. Não quero. Chega de sofrer por hoje. Quando saí do escritório, me senti em chamas. Demorei um pouco para me acalmar, mas ainda não conseguia entender. Então peguei o resto do Shandong Fanshu e virei de uma vez. Que amargo! Como é que ela sentiu doçura? Reconheci imediatamente o carro que Liu Huyan usou para me interceptar no aeroporto. Vi Xiaoang abrir a porta traseira com bastante habilidade. Entrei e comecei a puxar conversa com ele. Xiaoang. Este conserto da porta do carro foi feito? O Xiaoang pareceu confuso. Essa porta nunca quebrou. Fiquei chocado. O gerente Liu disse que estava quebrada da última vez. Xiaoang entendeu. Então deve estar quebrada. Se o gerente Liu disse isso, deve ter um motivo. Fiquei sem palavras. Acordei me sentindo incrivelmente revigorado. Senti que algo estava errado. Claro, dormi demais.
Tomei meio copo de chá ontem, mas não esperava que fosse tão forte. Só consegui dormir de madrugada. Quando cheguei na empresa, já estava meia hora atrasado. Perdi o bônus de assiduidade. Quase chorei. O que houve, cara? Está de mau humor? Um colega me viu tão desanimado e perguntou. Estou atrasado. Perdi o bônus de assiduidade. Falei a verdade. Ah, você não sabe? Acabou de sair um documento hoje de manhã. Diz que, para cuidar dos funcionários, a partir de agora teremos uma chance de atraso por mês. Levantei da mesa. Sério? Sem desconto no bônus? O colega concordou com a cabeça. Não, sou naturalmente desconfiado e paranoico. Serviria bem como CEO. Se algo é bom demais, acho que tem pegadinha. Liu Huyan soltou esse aviso num momento tão oportuno. O que ela quer? Mas tenho outra característica. É isso, se não consigo entender, simplesmente paro de pensar. Alguns dias depois, o currículo que enviei finalmente deu resultado. O nome A2 me pareceu familiar. Chama-se Tang Van. Quando digitei o número de telefone, percebi que era a pessoa que meu pai arranjou para eu encontrar no encontro às cegas. Conversamos um pouco e ela me convidou para almoçar hoje no intervalo. Depois de comer, achar um lugar tranquilo para falar sobre trabalho. Pedir folga é realmente complicado. Além disso, já tinha furado o encontro com ela antes. Então aceitei. Ao meio-dia, nos encontramos num restaurante perto da empresa. Meu pai estava certo, Tang Van é realmente uma boa pessoa. Conversar com ela é muito interessante, não me deixa desconfortável. Ela é realmente madura e estável. 8 anos mais velha que eu, madura demais. Deixei claro para ela que não queria encontro às cegas. Vim para esta refeição só para me desculpar por ter furado o outro encontro. Ela disse que entendia. E que ainda poderíamos ser amigos. Depois do almoço, fomos a um café para falar sobre trabalho. A comunicação foi muito fluida. No final, ela me perguntou, estou muito satisfeita com você. O que você acha? O salário e os benefícios são razoáveis, não tenho do que reclamar. Concordei com a cabeça. Satisfeito. Satisfeito. Satisfeito só depois de um encontro? Uma voz familiar veio de trás. Por que Liu Huyan está aqui? Ela puxou uma cadeira e sentou ao meu lado, olhando para a mulher à minha frente, com um tom de voz como se estivesse irritada. A voz era furiosa. Você sabe o que ela gosta de comer? Você sabe que ela chuta quando dorme? Você sabe que ela não reconhece ninguém quando tira roupa? Você não conhece nada dela. Ouvindo aquilo cada vez mais absurdo, levantei-me rapidamente e tapei a boca dela. Por favor, não fale mais. Implorei em voz baixa. Não, vou falar sim. Ela ficou cada vez mais exaltada, com um tom de voz indescritivelmente magoado. Eu faço hora extra todo dia para aliviar sua carga de trabalho, e você? Arruma tempo livre e vai namorar com outra pessoa, é? Estou tão sofrendo. E vocês dois aí, felizes? Ela só te viu uma vez e já pode ficar contigo. Por que eu não posso? O que eu sou? Sou um azarado? Cada vez mais pessoas no café começavam a nos notar. Queria encontrar um buraco para me esconder de tanta vergonha. Só pude engolir seco e pedir desculpas a Tang Van, tapando meu rosto com uma mão e o rosto de Liu Huyan com a outra. Arrastei Liu Huyan para fora do café. Depois de muito esforço, consegui puxá-la, ofegante de cansaço. Olhei para o café e vi que ninguém estava nos observando. Só então soltei um suspiro de alívio. Perguntei a ela, você está bem? Que loucura é essa no meio-dia? Liu Huyan me olhou com um olhar feroz, o rosto frio como gelo, e me perguntou de volta. Você está bem? Se eu não tivesse conhecido sua mãe antes, pensaria que aquela mulher agora era sua mãe. Um encontro às cegas desses e você ainda está satisfeito? Você está mesmo desesperado. Já estava com uma raiva imensa, e agora ela ainda me acusa injustamente. Meu peito travou. Uma irritação sem motivo. Não, e você ainda a defende. Liu Huyan me interrompeu, com um rosto pálido. Você gosta tanto assim de mulheres mais velhas? O que você quer? Que ela seja feia, que ela não tenha disposição. Ou que não demore muito para você ter que cuidar dela até o fim da vida, Liu Huyan. Fiquei tão irritado que minha têmpora pulsava, sangue subindo a cabeça, e encarei Liu Huyan com cara de poucos amigos. Seus olhos foram ficando vermelhos. Gibaba, por mais que você me ache ruim, eu sou mais nova, mais bonita e mais rica do que ela, não sou? Por que com ela pode e comigo não? Eu estava totalmente perdido. De repente, as lágrimas escorreram. Ela chorou.
Liu Huiyan virou o rosto. Com irritação, não estou chorando. É que pensei em vocês dois. Juntos, um olhando para o outro. Embora tenha sido meio sem sentido, achei que era necessário explicar para ela. Não estava em um encontro às cegas com ela, nem estava ficando com ela. Quando eu disse que estava satisfeito, não era com a pessoa dela. E quanto a você achar que eu te considero ruim? Por que você acha que eu te considero ruim? Liu Huiyan ficou paralisada. Um pouco sem jeito, mas o tom suavizou, ignorando minha pergunta. Perguntou, então, sobre o que vocês estavam falando. Eu fiquei em silêncio. Ela fazia hora extra todos os dias para aliviar minha carga, e eu, mesquinho, achava que ela estava procurando uma oportunidade para me prejudicar. Dizer isso magoaria muito. Então, pensando bem, contei a verdade de forma resumida, enviei meu currículo para a empresa deles, e ela veio me entrevistar. A testa que tinha acabado de relaxar franziu-se novamente. Liu Huiyan olhou surpresa. Me olhou, hesitou em falar. Você não me quer mais? Eu também não sabia o que dizer. Você é tão grande, como eu ousaria não te querer? Pronto, não fale mais nada. O tom de Liu Huiyan era frio e desolado. Ela se virou e foi embora. Antes de sair, deixou cair friamente. Por enquanto é isso. Vou pensar em algo. Fiquei sozinho, atordoado no vento. À noite, em casa, minha cabeça estava uma bagunça. Pensei e pensei, mas não consegui entender nada. Justamente quando meu amigo veio em casa, contei a ele. Você está dizendo que ele pensou que você estava em um encontro às cegas? E foi lá fazer um escândalo? Meu amigo perguntou. Sim. Ele deve ter ouvido a ligação minha com meu pai para pensar assim. Você acha, hesitei em começar, que ele gosta um pouco de mim? Meu amigo ouviu e deu um tapinha na minha cabeça. Seu bobo. Finalmente acordou. Se ele não gostasse de você, por que dormiria com você? E por que, depois que você fugiu, foi tão longe no aeroporto para te segurar, franzindo a testa? Imediatamente neguei essa ideia. Mas não é, não. Se ele gostasse de mim, por que depois daquele dia não se declarou? Na manhã seguinte, depois que você dormiu com ele. O que você disse a ele? O que eu disse? Eu disse. Somos todos adultos, foi apenas um acidente. É melhor esquecer. Quanto mais eu falava, menos confiança eu tinha. Será que foi por minha causa que ele foi embora? Mulheres têm orgulho. Com essa sua frase, você deixou claro que não queria assumir responsabilidade. Se ele gosta ou não. Só sei que quando soube que ia morrer, a primeira pessoa em quem pensei foi ele. Na noite em que fiquei com ele, não senti um forte prazer em me vingar dele. Pelo contrário, senti falta do tempo que passei com ele. Quando ele disse aquelas palavras hoje, senti até um fio de alegria no coração. Provavelmente gosto dele. Assenti, já com uma decisão em mente. Na segunda-feira, escolhi uma camisa bonita e fiz um penteado estiloso. Depois de entender meus próprios sentimentos, de repente fiquei ansioso para ir ao escritório. Ao chegar, os colegas brincaram que hoje eu não estava com aquela cara de morto-vivo de sempre. Em pouco tempo, todos riam juntos. Não sei quem gritou. Diretora Liu! As risadas pararam de repente. Pouco depois, Liu Huiyan apareceu na porta do escritório, seguida por um rapaz. Ele era jovem e bonito. Suas roupas e joias eram caras. Dava para ver que ele e Liu Huiyan eram do mesmo mundo. Este é o novo assistente, Bai Yan. Conheçam-no. Liu Huiyan segurou o braço do rapaz, com uma intimidade indescritível em cada gesto. Ela deu um passo à frente. Olá a todos, meu nome é Bai Yan. A partir de agora somos colegas de trabalho. 352 por favor, cuidem de mim. Os colegas do escritório começaram a se apresentar, e quando chegou a minha vez, 353 senti o olhar de Liu Huiyan pairar sobre mim por alguns segundos, mas quando olhei para ela, 354 seu olhar já tinha se desviado. Após as apresentações, Liu Huiyan levou Bai Yan para o escritório. 355 Bai Yan seguiu, e Liu Huiyan de vez em quando virava-se para olhá-la. Eu observava as costas delas, 356 e meu coração pareceu ter sido encharcado com água gelada, instantaneamente esfriou. Ela nunca acompanha pessoalmente os assistentes para familiarizá-los com o trabalho, 357 nem nunca lançou um olhar tão afiado para um garoto. Então, vou pensar em algo que ela disse 358 era para contratar um novo assistente. Será que, quando ela se adaptar ao trabalho, eu terei que ir embora?
359 O retiro da empresa foi planejado há 2 meses, mas como nos últimos tempos 360 estivemos correndo com um grande projeto, foi adiado para esta semana. Neste retiro, 361 até mesmo Liu Huyan iria. Eu estava de mau humor e originalmente não queria ir. 362 Mas um colega me disse que a presidente Liu notificou no dia anterior que os funcionários do escritório de assistentes 363 deveriam participar do retiro, a menos que houvesse uma necessidade urgente. Droga, 364 Nem consigo evitar a Liu Huyan. A culpa também é minha por ter recusado tarde demais e com pressa. Agora não posso mais ir embora. 365 No dia do retiro, eu exalava uma aura de morto-vivo, até os cães desviavam o caminho. 366 Assim que o ônibus chegou, encontrei um lugar no banco de trás, perto da janela, e me sentei. 367 Os colegas foram entrando um a um, e o ônibus logo lotou, restando apenas o lugar ao meu lado e o da frente 368 reservados para presidente. Liu Huyan e Bai Yan subiram no ônibus, uma atrás da outra. 369 A primeira olhou em volta, seu olhar parou no lugar ao meu lado, ignorou o assento exclusivo da presidente. 370 Sentou-se ao meu lado. Virei a cabeça para olhar pela janela, tentando minimizar minha presença. 371 Mas não esperava que a pessoa ao lado abrisse a boca e me perguntasse em voz baixa. 372 Você está me evitando ultimamente? Respondi com um tom neutro. Não estou. 373 Liu Huyan mostrou expressão de dúvida, franziu levemente as sobrancelhas. Então por que você sai correndo assim que o expediente termina? 374 Sair do trabalho sem entusiasmo, problema de mentalidade. Além do mais 375 Ela não está ocupada com o novo assistente? Por que vir me procurar? Eu disse de forma vaga. 376 Tem um assunto urgente em casa. Mas ela não me deixou continuar. 377 Me levantei e a interrompi. Estou com um pouco de enjoo. Vou trocar de lugar com Bai Yan na frente. 378 Na verdade, já tinha tomado remédio para enjoo. Se dormisse durante a viagem, ficaria bem. Mas com ela sentada ao meu lado, 379 eu me sentia desconfortável. Enjoo? Espere um pouco. 380 Vou ligar para um carro te levar. Liu Huyan segurou meu pulso com uma mão. 381 Enquanto a outra já pegava o celular para fazer uma ligação. Instintivamente, me desvencilhei. 382 Recusando. Não precisa, vou sentar na frente, está bem. 383 Tem alguém de quem gosta e ainda fica me enrolando? Gente rica é sem vergonha. 384 Qin Shue, do departamento administrativo, era responsável pela organização das atividades do retiro. Antes de chegarmos ao resort 385 ela já havia lançado no grupo um sorteio para formar duplas para os jogos daquela noite. 386 Mas como a organizadora não participava do sorteio e um colega havia tirado licença por gastroenterite aguda, 387 O número de participantes era ímpar, então alguém ficaria de fora. Por coincidência, 388 eu era esse alguém. Mas fiquei satisfeito, pois assim poderia ficar à vontade. À noite, 389 Enquanto eles formavam duplas para cabo de guerra, eu sentava ao lado comendo churrasco. Qin Shue, provavelmente vendo que eu estava sozinho, 390 sugeriu que eu jogasse com ele. Com medo de que ele não desse conta, recusei. Educadamente, 391 Mas não resisti à insistência dos colegas ao redor, então acabei cedendo. Antes de entrar em campo, 392 Não sei quem na multidão disse. Parece que Qin Shue sempre teve uma queda pelo Jibaba. Eu me sobressaltei. 393 Olhei para Qin Shue, que ficou com o rosto vermelho, meio sem jeito. 394 Mudando de assunto. Vamos logo para o campo. Vamos. 395 Deixa pra lá, pelo menos vou terminar esta rodada e depois paro. Assim que entrei em campo, 396 Mais uma vez suspirei pelo encontro inevitável. No sorteio, acabei sendo adversário de Liu Huyan e Bai Yan. 397 Será que sou um robô, feito só para servir de contraste para eles? Fiquei sem palavras. 398 Peguei a corda e, no instante em que levantei os olhos, primeiro encontrei o olhar de Liu Huyan. 399 Seus olhos escuros fixaram-se em mim, e no fundo deles transparecia uma angústia difícil de expressar. O juiz deu a ordem, 400 e as pessoas nas duas pontas da... Por favor, cuide de mim. Os colegas do escritório se apresentaram um por um, até que chegou a minha vez. Senti o olhar de Liu Huyan pousar em mim por alguns segundos, mas quando olhei para ela, seu olhar já tinha se desviado.
Após as apresentações, Liu Huyan levou Bai Yan para o escritório. Bai Yan a seguia, e Liu Huyan de vez em quando virava para olhá-la. Eu observei suas costas. Meu coração parecia ter sido encharcado por água gelada, esfriando instantaneamente. Ela nunca guiava pessoalmente um assistente para se familiarizar com o trabalho. Nunca havia mostrado um olhar tão penetrante para um menino. Então vou dar um jeito, que ela disse. Era na verdade contratar uma nova assistente. Será que, quando ela se adaptar ao trabalho, eu terei que ir embora? A confraternização da empresa já estava planejada há 2 meses, mas por causa de um grande projeto que estávamos tocando, foi adiada para esta semana. Para esta confraternização, até Liu Huyan iria. Eu estava de mau humor e, a princípio, não queria ir. Mas um colega me disse que a gerente Liu informou no dia anterior que os funcionários da assistência deveriam, a menos que fosse absolutamente necessário, participar da confraternização. Droga! Querer evitar Liu Huyan não estava dando certo. Também foi culpa minha por ter recusado tarde demais e rápido demais. Agora não consigo nem sair. No dia da confraternização, eu exalava uma aura de morte tão forte que até os cães desviavam. Assim que o ônibus chegou, procurei um lugar no fundo, perto da janela, e sentei. Os colegas foram entrando um a um, e o ônibus logo ficou lotado, restando apenas o lugar ao meu lado e o da frente. Reservados para a CEO. Liu Huyan e Bai Yan entraram no ônibus, uma atrás da outra. A primeira varreu o ambiente com o olhar, que parou no lugar ao meu lado, passou pelo assento exclusivo da CEO e sentou-se ao meu lado. Virei a cabeça para olhar pela janela, tentando ao máximo fingir que não existia. Mas nunca imaginei que a pessoa ao meu lado abriria a boca e perguntaria, em voz baixa: "Você andou me evitando ultimamente?" Respondi, sem muita ênfase: "Não, nada disso." Liu Huyan franziu a testa, os olhos ligeiramente apertados. "Então por que você foge assim que o expediente termina? Quem não foge logo após o trabalho é porque tem problemas de cabeça. Além disso, ela não está ocupada com a nova assistente? Por que viria falar comigo?" Murmurei, de forma evasiva. "Tenho uma emergência em casa." Mas não a deixei continuar. Levantei-me, interrompendo-a. "Estou meio enjoado. Vou trocar de lugar com Bai Yan na frente." Na verdade, já tinha tomado remédio para enjoo. Se dormisse durante toda a viagem, ficaria bem. Mas com ela sentada ao meu lado, fico sempre com o coração apertado. "Enjoo? Espera aí. Vou mandar um carro te levar." Liu Huyan segurou meu pulso com uma mão. Com a outra, já pegou o celular e começou a discar. Instintivamente, abri a boca para recusar. "Não precisa, vou só na frente. Tem alguém de quem gosta, mas ainda fica enrolando comigo. Os ricos são mesmo complicados." Kinsu, do departamento administrativo, ficou responsável por organizar as atividades da equipe. Antes de chegar ao resort, ela já enviou o sorteio de grupos no grupo. 2 pessoas por grupo para os jogos da noite. Mas, como a organizadora não participa do sorteio e um colega pediu licença por gastroenterite aguda, o número de pessoas no sorteio ficou ímpar. Alguém ia ficar sozinho. Por coincidência, fui eu o que sobrou. Mas eu estava de boa com isso. À noite, enquanto os outros estavam divididos em grupos para cabo de guerra, eu sentei ao lado comendo churrasco. Kinsu, provavelmente me vendo sozinho, me chamou para jogar em dupla com ela. Com medo de atrapalhar, recusei educadamente. Mas com a insistência dos colegas, acabei aceitando. Antes de entrar no jogo, alguém na multidão comentou: "Parece que Kinsu sempre teve uma queda por Jibaba." Levei um susto. Olhei para Kinsu. Ela ficou vermelha, meio sem jeito. Mudando de assunto: "Vamos logo, vamos entrar." "Foda-se, no máximo paro depois dessa rodada." Assim que entrei, pensei de novo: como o mundo é pequeno. Até no sorteio, peguei Liu Huyan e Bai Yan como adversários. Será que sou um robô? Só sirvo de figurante para eles. Fiquei sem palavras. Peguei a corda. No instante em que levantei os olhos, primeiro encontrei o olhar de Liu Huyan. Os olhos negros dela me fitavam fixamente, com uma inquietação difícil de descrever no fundo. O juiz deu a ordem. Quem estava nas pontas da corda começou a puxar. Não demorou muito. Comecei a sentir dificuldade. O laço de sangue estava atrás de mim, meu corpo inclinado para frente com a corda, quase grudados um no outro. De repente, senti que a força em minhas mãos não era mais tão intensa. E na outra ponta da corda, vi apenas Liu Huyan com o rosto sombrio, soltando uma das mãos que seguravam a corda.
Olhando para mim lentamente, aproveitei para ajustar minha postura e fazer força, vencendo a competição. Vocês venceram. Liu Huyan disse baixinho, e saiu do campo. Eu também me virei para agradecer ao Qinsu, e confessei que não participaria da próxima partida, voltando ao meu lugar original. Fiquei um tempo mexendo no celular, e de repente uma sombra caiu sobre mim, e alguém sentou ao meu lado. Pensei que fosse um colega, então não prestei muita atenção. Você passou mal no carro hoje? Levei um susto, olhei para o lado, e só então percebi que quem estava sentado ao meu lado era Liu Huyan. Lembrei do que ele disse, e balancei a cabeça. Eu dormi o caminho todo, não fiquei tonto. Liu Huyan assentiu. Com o olhar perdido em algum lugar, ele estendeu a mão e me entregou à força um saco de papel. Trouxe um difusor de aroma para dormir a mais. Estava pesado na mala. Você pode usar. Balancei o saco. Não parecia tão pesado. Bem, quem não aproveita uma oportunidade é besta. Valeu. Após um silêncio, não pude deixar de perguntar. Parece que Baiyan estava muito interessado no prêmio da competição de cabo de guerra. Liu Huyan respondeu com um frio. Fiz uma pausa e continuei. Você desistiu da competição por conta própria. Ele não reclamou. Não. A voz dele ficou baixa e leve. Ele faz tudo o que eu mando. Encarei, sentindo um aperto inexplicável no coração. Bem fofo. Murmurei baixinho. O quê? Liu Huyan não ouviu. Se não ouviu, paciência, não quero repetir. Vendo meu silêncio, Liu Huyan franziu levemente as sobrancelhas. Não sei se era por causa da noite escura, mas pareceu ver um traço de tristeza em seus olhos. Por que ficar falando dele? No entanto, durante o cabo de guerra, o Qinsu quase grudou em você. E você nem se afastou. Se eu não tivesse desistido, vocês dois certamente seriam o fofoca do escritório hoje à noite. Ele tossiu levemente para disfarçar. Você é minha assistente. Normalmente, é preciso ter cuidado com os limites. Você sabe que aquele garoto estava interessado no prêmio, e para acalmá-lo, gastei uma boa quantia. Então ele estava preocupado que minha fofoca pudesse afetá-lo. Ele estava realmente preocupado demais. Endireitei as costas, indiferente. E se não tivesse desistido? Liu Huyan parou por um instante, rangendo os dentes. Se eu não desistisse, tinha medo de não conseguir conter a vontade de transferir o Qinsu para a África. Isso é tão exagerado. Falando no diabo. Nesse momento, Qinsu estava vindo com um notebook. Ele me olhou, depois desviou o olhar para Liu Huyan ao meu lado. Diretor Liu. O local da atividade de amanhã teve um acidente de segurança, está em obras, então nosso departamento decidiu escolher uma das atividades anteriormente descartadas para levar o grupo. Diretor Liu, essa disposição está ok. Quando Liu Huyan viu Qinsu, seu rosto, já não muito bom, ficou ainda mais sombrio. O tom não era dos melhores. Diga aí, quais são as atividades? Qinsu, que não sabia o que estava acontecendo, também não entendia como tinha desagradado a presidente. Engoliu em seco e nem ousou respirar fundo, respondendo, primeiro, pesca. Liu Huyan pensou por um momento e balançou a cabeça. Essa não é boa. Já fui pescado demais, tenho trauma. Qinsu ficou perplexo. E andar a cavalo? Também não é boa, já fui chutado. Tenho muito medo. Ele dizia uma frase, e me olhava. Suspeitei que ele estava sendo irônico, mas não tinha provas. Qinsu já estava suando. Que tal andar de bicicleta no Parque Comandante? Qinsu disse, trêmulo, a última opção. Liu Huyan, pensativo, finalmente concordou. Essa pode. Qinsu suspirou aliviado, rabiscando algumas coisas no notebook. Ele também sentiu a atmosfera estranha. Entre mim e Liu Huyan, hesitou. Diretor Liu. Dada. Liu Huyan franziu a testa e o interrompeu. Como colega, é melhor evitar esse tipo de apelido. Sua família vem de Canos? Para se meter tanto? Então, aperta. O assistente tentou mudar o tratamento, e Liu Huyan só então ficou um pouco satisfeita. O assistente não ousou continuar perguntando. Ele se despediu e saiu rapidamente. Ficamos só eu e Liu Huyan novamente. Meu coração apertou. Eu também queria sair, mas antes de me levantar, Liu Huyan segurou meu ombro. Vamos conversar. É? O que há para conversar? Não vai ser sobre eu pedir demissão, né? Não é como se eu não fosse sair. Tanta pressa para liberar meu lugar. Senti uma irritação no peito. Afastei a mão dele. Não. Não quero. Estou com sono. Vou dormir. E depois sair correndo sem rumo. Dormi demais no carro. Então, à noite, como esperado, tive insônia.
Virei-me de um lado para o outro, até que finalmente peguei o aromatizador para dormir que Liu Huyan me deu. Só então comecei a sentir sono. Na manhã seguinte, planejei sair para tomar café da manhã. Ao abrir a porta, vi um vulto na entrada. Era Liu Huyan. Fiquei surpreso. O que você está fazendo aqui? Ele olhou na minha direção. Suas sobrancelhas relaxaram um pouco, sua postura era preguiçosa, parecia estar de bom humor. Ele me entregou o café da manhã. Estava esperando você. Esperando? A atividade de integração de hoje de manhã é ciclismo. Por que ele não foi se encontrar com Bai e veio aqui? Liu Huyan fez e enfiou o café da manhã na minha mão. O calor se espalhou pela minha palma, afastando o frio da manhã. Bai Yan teve uma emergência e foi para casa ontem à noite. Então, quem ficou sozinho formou uma equipe. Agora somos colegas de equipe. Bai Yan já foi para casa, e você ainda quer formar equipe comigo? Sem moral feminina. Tanto faz, no final vai ter bastante gente. Cada um cuida da sua vida, mas as coisas sempre saem do esperado. Assim que chegamos ao Parque Florestal, Liu Huyan foi chamado por um telefonema. Disseram que havia um problema com o contrato da empresa e que o parceiro precisava viajar à tarde. Liu Huyan precisava voltar para ver pessoalmente. Antes de sair, ele me instruiu várias vezes para ter cuidado. Não haja sozinho. Eu concordei com tudo, mas, por não me exercitar muito, depois de pedalar um pouco, fiquei sem forças. Queria voltar para descansar. Avisei um colega. E virei para voltar. Infelizmente, ao passar por uma curva, um carro apareceu e colidiu comigo. A velocidade de ambos não era alta. Mas uma bicicleta não é tão resistente quanto um carro. Infelizmente, perdi. Meus braços e pernas doíam muito. Rastejei para pegar o celular caído no chão e, com minhas últimas forças, mandei uma mensagem para meu amigo. Cara, fui atropelado. Depois, tudo escureceu e desmaiei. Aos poucos, fui recuperando a consciência. Meu nariz estava cheio do cheiro de desinfetante. Assim que me acostumei com a luz, olhei ao redor e vi Liu Huyan sentado no sofá do quarto do hospital, de olhos fechados, descansando. Ele não tinha voltado para a empresa? Por que está aqui? Provavelmente ouviu o barulho. Liu Huyan abriu os olhos e me viu tentando me sentar. Ele veio até mim, evitando meus ferimentos para me ajudar. Como está? Está sentindo algum desconforto? Apoiei-me na cabeceira da cama e balancei a cabeça. Respondi honestamente, só estou com um pouco de dor na perna e no braço. Liu Huyan suspirou aliviado, mas franziu a testa novamente. O médico disse que você só tem alguns ferimentos superficiais e uma concussão leve. Precisa descansar bastante. Lembro que, antes de sair, pedi para você tomar muito cuidado. Por que você não ouviu? E ainda voltou sozinho. Você já pensou? Se o culpado não assumisse a responsabilidade e te deixasse largado lá, quem ia cuidar de você? Ele estava bravo. Sem motivo, meu nariz começou a arder. Você só sabe brigar comigo. Liu Huyan ficou atônito por um momento e suspirou. Você está brigando comigo. Acabei de acordar e você já briga comigo. Você não tem coração. Quanto mais eu chorava, mais exagerava. Não me importava mais com a aparência. Toda a minha tristeza estava estampada no rosto. Liu Huyan não disse nada. Estendeu a mão e enxugou as lágrimas do meu rosto, mas não conseguia secar todas, então se aproximou. E começou a beijar minhas lágrimas, uma a uma. Meu corpo ficou rígido, esqueci de chorar. Sua voz baixou, com um tom de ternura involuntária. É que estou preocupado com você. Você não sabe o medo que senti quando recebi sua mensagem. Mensagem? Tive um sobressalto e tentei me afastar. Mas a mão na minha cintura não me deu chance. Só pude perguntar baixinho. Que mensagem? Liu Huyan abriu a conversa no celular e me mostrou. Puxa vida! Originalmente, a mensagem que era para o irmão foi enviada para ele, e o irmão foi digitado errado. Socorro, realmente perdi a cabeça. De repente, lembrei de algo. Você voltou. E o que acontece com a empresa? O parceiro foi embora, o projeto não foi concluído, disse Liu Huyan com desdém. Fiquei tão furioso que queria bater nele. Você é burro? Um projeto tão grande. Não daria muito dinheiro? Desistir assim? Não sou burro. Sei bem o que é mais importante. Você ou o projeto? Ele ergueu meu queixo, forçando-me a encará-lo. Naqueles olhos normalmente calmos, agora havia algo turbulento. Burro é você. Ainda não entendeu meus sentimentos? Meu coração tremeu. Lembrei do olhar que ele deu para Bai Yan. Meu coração pesou. Empurrei-o. E a Bai Yan?
Como se não esperasse que eu o mencionasse, Liu Huyan franziu a testa. O que ele tem a ver com isso? Dei um sorriso irônico. Você não gosta dele? Ainda não admite? Estou te dizendo, uma mulher assim, nada recatada. Mesmo que me fosse dada, eu jamais aceitaria. Liu Huyan me encarou fixamente. Quem te disse que eu gosto dele? E com raiva. Você mesmo o apresentou ao trabalho. E ainda ficava olhando para ele. Precisa de alguém para dizer? É natural que se crie essa história. O rosto de Liu Huyan escureceu como tinta. As veias da testa pulsavam. Ele é meu irmão. Caramba, desde o começo, só gostei de você. Entendeu? Que constrangedor. Nunca ouvi dizer que você tem um irmão, murmurei fraco. Liu Huyan, com paciência, ele é filho da minha tia. Depois de se formar, só arruma confusão em casa. Meu pai pediu para eu arranjar um emprego para ele. Como estava precisando de gente, chamei-o para a empresa. Além disso, eu não ficava olhando para ele, era para você que eu olhava. Para mim? Sim, você estava tão elegante naquele dia. Não posso dar uma espiadinha? Liu Huyan disse com toda a razão. Agora fiquei atônito. Vou repetir, Ji Baba. A pessoa de quem gosto é você. Já gostava desde muito antes. Naquela noite, estava bêbado, mas não inconsciente. Originalmente, planejava me declarar no dia seguinte. Mas, quando abri os olhos, você tinha fugido e ainda me mandou esquecer aquilo. Com quem eu reclamo? Depois de muito custo, consegui te convencer a voltar, preocupado que fugisse de novo. Queria te prender pelo trabalho, então reduzi sua carga. Mas o trabalho reduzido precisava ser feito por alguém. Então tive que fazer horas extras para completar seu serviço. E, no fim, enquanto eu me matava por você, nas minhas costas, procurava outro emprego. Ele me olhou com rancor. O irmão não mentiu. Era por isso que ele não se declarava. Fiquei pensando muito e achei que assim não dava. Precisava arrumar tempo para cuidar de você, para não fazer mais algo que me deixasse furioso. Justamente, meu pai pediu para eu arranjar trabalho para Baian. Levei-o pessoalmente para se familiarizar logo, só para ter tempo livre para ficar com você. Quem imaginaria que você pensaria que eu gosto de Baian, e por isso fugiria de mim de propósito? Sou tão injustiçado, muito, muito injustiçado. Depois que ele disse isso, o quarto ficou em silêncio. Fiquei sentado, imóvel, digerindo suas palavras. Então ele não mudou. Sempre gostou de mim. Somos tão tolos. Somos tolos, nós dois. Se não, por que perderíamos tanto tempo por causa de um mal-entendido? Liu Huyan, vendo que eu não falava, abaixou a cabeça desolado e baixou a voz. Desculpe, eu te assustei? Sei que você não gosta de mim. Tudo bem, você não precisa se responsabilizar, mas pode me dar uma chance? Antes que ele terminasse, abracei seu pescoço e beijei sua testa. Antes que ele reagisse, afastei-me um pouco e olhei em seus olhos. Tem algo que quero confessar. Na verdade, naquele dia, não foi porque estava confuso, mas porque fui diagnosticado errado com câncer. E você, por acaso, me fez fazer hora extra. Fiquei irritado e quis me vingar. No começo, não queria assumir responsabilidade, mas, durante esse tempo, vi claramente meu coração. Liu Huyan, eu também gosto de você. Então, vou assumir até o fim. Liu Huyan ficou imóvel por um instante, depois me olhou e sorriu aliviado. Ainda bem que foi por acaso. Sim, ainda bem que foi por acaso. Da testa dele, fui beijando devagar. Beijei-o no canto da boca. Liu Huyan rapidamente tomou a iniciativa e mordeu meus lábios. Fui beijado até ficar atordoado, até que uma mão travessa apareceu sob a barra da minha camisa. Tomei um susto, recobrei um pouco a consciência e me afastei dele. Você disse que gostava de mim desde cedo. Então por que ainda me fazia fazer horas extras todos os dias? Lembrando do que aconteceu antes, fiquei um pouco indignado. Apertei-o. Liu Huyan sentiu dor, mas sorriu e se aproximou. Com um olhar sério, antes, eu ficava sozinha há muito tempo e não sabia como gostar. Só pensava em poder ficar mais tempo com você. Agora é diferente. Eu o empurrei. O que é diferente? Com você, não estou mais sozinha. Sob a forte insistência de Liu Huyan, descansei em casa por uma semana inteira antes de voltar ao trabalho. Depois do almoço, ao voltar ao escritório, Bai Yan se aproximou de mim quase imediatamente, com um olhar de pena. Cunhado, você não imagina o quão insana minha irmã está. Naquela noite, Liu Huyan perdeu a competição de cabo de guerra de propósito. Bai Yan não parava de reclamar.
Para acalmá-lo, Liu Huyan fez um grande esforço. O prêmio da competição não era valioso e nem garantido. Bai Yan levou vantagem. Mas não esperava que Liu Huyan nunca fizesse negócios perdendo. Ela virou e contou aos pais dele sobre a namorada social que ele tinha arranjado. Bai Yan foi chamado de volta à noite, foi alvo de reclamações por vários dias, e só no dia seguinte, Liu Huyan ficou sozinha e formou equipe comigo. Pensando nisso agora, ele realmente agiu com malícia. Cunhado, essa mulher é vingativa, você tem que tomar cuidado. Não deixe ela te enganar facilmente. Lembre-se disso. De repente, uma voz veio da porta. Bai Yan correu para sair. Até que ele desapareceu de vista, então ela se virou para mim, com uma brisa suave. Não dê ouvidos a ele. Acho que estou brincando com ele. O que ele disse é verdade. Verdade nada. Acho que ele está com pouco trabalho ultimamente. Por isso tem tempo para fofocar sobre mim. Na próxima semana, ele ainda vai viajar a trabalho. Levei um tempo para reagir, depois ri. Liu Huyan olhava fixamente, com um olhar pesado. Ela deu um tapa na minha testa, me arrastou para longe de forma sedutora. Fiquei sem reação. Vem para o meu escritório descansar. Eu fiquei vermelho e recusei. Não estou com sono, não preciso descansar. Liu Huyan não virou a cabeça. Mesmo sem sono, vem, me acompanha. Liu Huyan ainda tinha um pouco de trabalho para terminar. Ele pegou um tablet, serviu um copo de água para mim, e me fez sentar no sofá para assistir séries. Depois de assistir um episódio, fiquei entediado e comecei a explorar a função de câmera do tablet. Sem querer, vi uma captura de tela de um fórum, com uma pessoa anônima. Fazendo uma pergunta, a pessoa de quem gosto dormiu comigo primeiro, mas fugiu na manhã seguinte. E ainda me pediu para esquecer isso. Por quê? A resposta mais votada nos comentários. Com certeza porque sua técnica é muito ruim, o garoto teve uma experiência péssima e quer se livrar de você. Não é possível, ele não tem experiência. Eu disse que iria ensiná-lo passo a passo. Para vocês, irmãos, provavelmente o garoto já está fofocando sobre você em particular com os amigos há um tempo. Tentei conter meu sorriso, peguei o telefone e pesquisei a conta no site. Procurei por um tempo. A conta foi encontrada, mas o post sumiu. Consigo imaginar. Liu Huyan, ao ver o post, parecia calma por fora, mas por dentro já estava destruída. O que você está fazendo? Liu Huyan apareceu silenciosamente atrás de mim, me assustando. Água derramou por todo o corpo. Ele semicerrava os olhos, olhando fixamente para a tela, com um olhar perigoso. Fingi ignorar e perguntei, você já deletou o post? Por que ainda guarda essa captura de tela? Liu Huyan já tinha contornado o sofá e se sentado ao meu lado, corpo colado ao meu. Para me motivar, fiquei surpreso. Ele se aproximou do meu ouvido. Com certeza será melhor da próxima vez. Senti o calor do corpo dele, meu rosto queimando. Na verdade, não precisa ser melhor. Já está bom, já é excelente. Até excelente demais. Depois daquele dia, fiquei com as pernas moles por um dia inteiro. Não é suficiente. Ele riu baixinho, inclinou-se e segurou meu queixo. Ele se inclina e me dá um beijo profundo, braço entrelaçado. Ele respira levemente no meu ouvido. Voz rouca, antes aconselhando o assistente? Vejo que sua roupa está molhada. Quer que eu a ajude a tirar? Sinto que já ouvi isso em algum lugar. Não tenho tempo para pensar. Rapidamente para a mão em mim. Não, não pode. Mas não adianta nada, ela responde. Você mesmo disse que assumiria a responsabilidade até o fim. Eu sou responsável por você. Você assume até o fim. Lá fora o sol brilha intensamente. Dentro de casa é tempestade violenta. Um ano depois, eu e Liu Huyan nos casamos. No dia de registrar o casamento, começa a chover forte, as gotas caem com o vento. Sem parar, Liu Huyan vai pegar o carro na chuva, eu espero na porta do cartório. Logo, ela segura um guarda-chuva preto, atravessando as camadas de cortina de chuva. Sua figura fica nítida aos meus olhos. Ela olha para mim, com olhos calmos e gentis. Estende a mão para mim, marido, vamos para casa. Penso que, se no futuro encontrar uma tempestade insuportável, não precisarei mais me apressar, sempre haverá alguém para me proteger. Bia. Bia, você nunca comeu farinha branca, como vou viver? Bia, você é um soldado, camarada. Ele,